Olá! Hoje vamos mergulhar numa notícia importante para a economia, né? Dia 18 de junho, agora, o Copom decidiu, olha, por unanimidade, jogar a Selic para 15% ao ano. 15%. É a sétima alta seguida, né? Um patamar que a gente não via desde 2006. Exato. E só para situar rapidinho quem nos ouve, a Selic é a nossa taxa básica de juros, a principal ferramenta do Banco Central para tentar controlar a inflação, estabilizar a moeda. Enfim. Isso. É o termômetro, digamos assim, do custo do dinheiro no país. E a nossa conversa hoje é justamente para entender essa escalada recente. Por que está subindo tanto? E como isso mexe com a economia e com o bolso de todo mundo. Vamos às informações que a gente levantou para essa análise. Perfeito. É um tema complexo, com muitos fatores envolvidos. Olhando um pouco para trás, antes de 2006, a gente já teve taxas altas, tipo 15,25%. Mas também vimos o contrário, né? Sim, a mínima histórica, 2% ao ano. Isso, 2% em março de 2020, bem no meio daquela incerteza toda da pandemia. Uma diferença brutal para os 15% de agora. Total. E esse ciclo de alta que a gente está vivendo começou lá em março de 2021. Saiu de 2% para 2,75% e, não parou mais até agora. E a principal razão para essas altas todas, ela é bem direta. É a luta contra a inflação. O IPCA, que é o nosso índice oficial, fechou 2024 em 4,83%. Bem acima da meta, que era 3%, né? Bem acima. E as projeções para 2025, para 2026, elas continuam, indicando pressão nos preços. O próprio Banco Central já está prevendo um IPCA de 5,1% para 2025. 5,1%. É alto? É alto. Mas olha, não é só a inflação aqui dentro. O cenário lá fora também pesa bastante. Ah, sim. Tipo o quê, por exemplo? Principalmente as decisões de juros, a economia lá nos Estados Unidos, sabe? Isso mexe com o fluxo de capital, com o dólar. E aqui, claro, tem o fator fiscal, que é crucial. O fiscal sempre volta para a pauta, né? Sempre. A gente teve arrecadação recorde em 2024, 2,65 trilhões. Mas os gastos do governo continuam crescendo mais rápido. A conta não fecha. Não fecha. Só até abril de 2025, por exemplo, a gente já tinha 1,6 trilhões em despesas contra 1,27 trilhão em receita. Essa incerteza sobre as contas públicas aumenta a desconfiança, né? A percepção de risco do país. Essa questão fiscal que você mencionou, ela parece ser um ponto crítico mesmo nas análises, né? Como que ela se conecta tão diretamente com a decisão sobre a Selic? É uma conexão direta. Quando o mercado, os investidores, ficam na dúvida se o governo vai conseguir pagar as contas lá na frente, eles exigem juros maiores para emprestar dinheiro para o Brasil. É o chamado prêmio de risco. Entendi. Então o BC sobe a Selic não só pela inflação em si, mas para compensar esse risco fiscal. Exatamente. Para manter o dinheiro aqui, para compensar essa percepção de risco maior. É um fator a mais na conta do Copom. Entendido. E na prática, no dia a dia das pessoas, das empresas, qual o efeito dessa Selic a 15%? O efeito é direto. Crédito mais caro. Isso dá uma freada no consumo das famílias e também nos planos de investimento das empresas. Menos gente comprando, menos empresa investindo. Exato. A FIENG, lá de Minas, por exemplo, fez um alerta sobre isso. Menos investimento na produção, custos maiores para as indústrias, perda de competitividade e, claro, isso acaba batendo no emprego, na renda. É um efeito em cascata. E para quem já tem dívidas ou está pensando, em fazer um financiamento? Aí fica mais difícil. Os juros dos empréstimos dos financiamentos, eles sobem junto com a Selic. Isso aumenta o risco de mais gente não conseguir pagar. A inadimplência. Complica a vida financeira. E muito. Além disso, tem a questão do poder de compra, né? Mesmo com a Selic alta tentando combater a inflação, ainda está aí, afetando o preço de supermercado, energia, combustível. E tem um custo gigantesco que pesa para todo mundo, o da dívida pública. As fontes que a gente viu chamam esse custo de extremamente pesado. Extremamente pesado? É. A nossa relação dívida sobre o PIB, quer dizer, o tamanho da dívida do governo comparado com tudo que o país produz, está no maior valor desde 1991. Nossa, e qual a relação disso com a Selic? A relação é direta e preocupante. Quase metade dessa dívida, 47,3% para ser exato, está indexada à Selic. Ou seja, quando a Selic sobe, o custo dessa dívida dispara.
quase metade. Uau. Pois é, com a taxa a 15%, a projeção é que só o pagamento de juros dessa dívida pode chegar a 1 trilhão em 2025. 1 trilhão de reais só de juros. 1 trilhão. As fontes comparam. O Brasil paga mais juros como porcentagem do PIB do que outros países que foram citados como exemplo. Muita gente vê essa indexação tão forte à Selic como um problema sério, quase incompatível com a própria meta de inflação. Mas espera aí, esse custo de 1 trilhão com juros em 2025, isso não acaba dificultando ainda mais o ajuste fiscal que, em tese, ajudaria a baixar os juros no futuro? Parece um ciclo vicioso. É exatamente essa preocupação que fica muito clara nas análises. Pagar mais juros tira espaço do orçamento, né? Tira dinheiro que poderia ir para saúde, educação e investimento e torna o controle das contas públicas ainda mais desafiador. É um ciclo complicado mesmo. Entendi. E para quem tem dinheiro aplicado, muda alguma coisa? Essa é sempre uma pergunta importante. Muda sim. Para a renda fixa, a Selic alta geralmente é uma boa notícia. Aplicações como o Tesouro Selic ou os CDBs que seguem o CDI, que é aquela taxa que anda coladinha na Selic, passam a render mais. O famoso sem risco rende bem. O retorno aumenta. Agora, no mundo dos fundos imobiliários, os FIIs, a história é um pouco diferente. Depende do tipo de fundo. Como assim? Os fundos de papel, que investem em dívidas imobiliárias, tipo CRIs, muitos deles atrelados ao CDI, tendem a se beneficiar, pagam dividendos maiores. Já os fundos de tijolo, aqueles que são donos dos imóveis mesmo, shoppings, escritórios, esses sofrem mais. Por quê? Porque juros altos desvalorizam o preço presente dos ativos dos imóveis. E a economia mais fraca pode afetar a ocupação, os aluguéis. Alguns analistas veem isso como uma oportunidade para comprar tijolo pensando no longo prazo. Mas a recomendação geral é diversificar e focar na qualidade dos fundos. Diversificação é sempre chave, né? E o cenário político? Como que ele entra nessa equação toda? Entra bastante. As fontes que analisamos apontam que um governo, talvez com uma aprovação mais baixa, pode sentir uma pressão para tomar medidas mais populares, digamos assim. Que geralmente significam mais gastos, né? Exato. Mais gastos públicos, o que dificulta ainda mais o controle fiscal que a gente estava falando. E para financiar esses gastos extras, o que se observou, segundo os materiais, foi um aumento na carga tributária. Falam em 24 aumentos ou criações de impostos desde 2023. 24, nossa. Mesmo arrecadando mais, o gasto cresce junto. Isso sinaliza para alguns analistas que o problema talvez não seja só de receita, mas principalmente de controle da despesa. Por outro lado, tem o efeito da Selic alta. Ela atrai capital estrangeiro, dólar, buscando esse rendimento sem risco, né? Isso pode valorizar o real, certo? Pode. Mas se o dólar fica muito alto, como a gente viu ele bater 5,50, aí os produtos importados ficam mais caros. E isso prejudica mais quem tem menos renda, que gasta uma parte maior do orçamento com itens básicos que sofrem influência do câmbio. É uma balança delicada. Selic a 15% é a ferramenta para tentar domar a inflação. Mas o custo disso é frear a economia, encarecer demais a dívida pública e afetar o custo de vida e os investimentos de formas bem diferentes para cada setor, para cada pessoa. Um cobertor curto, basicamente. Exato. Olhando para frente, o Boletim Focus, que junta as previsões do mercado, ele sugere uma Selic terminando 2025 em 14,75%. Uma leve queda, então. Uma leve queda no fim do ano que vem. E caindo para 12,5% lá em 2026. Mas o próprio Copom já disse que pode segurar a taxa em 15% por um bom tempo e não descartou novas altas se a inflação não der trégua. Ou seja, o cenário ainda é incerto. Bastante incerto. E isso nos deixa com uma questão importante para pensar, né? Sabendo que quase metade da nossa dívida está amarrada na Selic e que só os juros podem custar 1 trilhão em 2025, até que ponto a gente pode depender só da taxa de juros para controlar a inflação? Não seria preciso uma ação mais, digamos, direta sobre os gastos do governo, como as fontes que a gente analisou sugerem? Uma pergunta fundamental mesmo.